Bom dia para toda a igreja do NASP, para todos os membros, para as famílias, para a juventude, para os líderes da igreja que congregam aqui nesta região. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês nesta manhã, nesta semana. Será para mim uma nostalgia, relembrar um bom tempo do meu passado. De 1985 até 88, eu fiz teologia aqui nesse campus. Eu posso ver algumas fisionomias bem conhecidas da época. Posso ver lá o irmão Wilson Rossi, posso ver ali um professor meu, pastor Orney, posso ver o meu grande líder na época, pastor José Maria Barbosa. Posso ver muitas pessoas nessa manhã. Que prazer! Para mim é uma semana especial também. Já há algum tempo o pastor Itanel estava ajustando para que desse certo. E para mim é muito bom estar aqui. Para que vocês tenham noção, foi aqui que eu tomei as maiores decisões da minha vida no passado, há 22 anos atrás. E ao voltar, é muito bom estar aqui. Meu pai fez teologia também na época 1967 a 71. Esse é um lugar de boas lembranças na minha vida, na vida da minha família. Por isso, para mim é um grande prazer. Eu vou me esforçar ao máximo para deixar mensagens que possam te inspirar e te motivar para continuar indo para Canaã Celestial. Também eu vou estar orando por pessoas e por situações especiais, e eu te peço que ore pela semana. Há um sermonário, um temário, mas Deus pode ajustar as coisas de acordo com a sua necessidade. E talvez através da mensagem de um pregador, o membro possa escutar a resposta, o apoio de Deus, a solução, uma bênção especial. Por isso ore pela semana também, porque ela é uma semana especial. Nesta manhã, o último sábado do mês de abril, eu quero também dar aqui a homenagem, uma menção ao Clube Pioneiros da Colina. Eles estão bem vestidos. Eu estou com o problema do uniforme. Desde uns dias ele está precisando ser ajustado. Mas vocês estão bem vestidos. Clube de Desbravadores hoje é uma das maiores e mais poderosas departamentos da igreja para ligar o jovem, não só nessa terra, mas com a eternidade. São mais de 170 mil adolescentes em toda a América do Sul. E eles fazem parte de um grupo maravilhoso. Desde já lhes aviso que em 2014 nós teremos o 4º Campuri sul-americano para 30 mil desbravadores, e ele será provavelmente bem perto de vocês. Ainda alguns planejamentos, algumas definições, porque um evento desse porte, desse tamanho, nós precisamos ter um lugar super adequado, mas o Pioneiros da Colina com certeza estará também presente lá. Bom, vamos começar a primeira mensagem, e antes dela, toda noite quero trazer uma história para vocês. Vocês gostam de histórias? Sim ou não? Lá vai essa. Diz assim: sempre que você for enviar um e-mail, é melhor certificar-se do endereço para que não ocorra um mal-entendido. Muitos aqui têm seu e-mail, né?
Hoje é um serviço eletrônico fantástico, né? Para ter uma noção, quantos aqui usam o e-mail? Levante a mão. Quantos? Muito bem. Quantos usam o Twitter? Quantos? Levante a mão. Que mundo é esse, hein? Muito bem. Então vai lá. Aqui, ó. Um homem deixou as ruas cheias de neve da cidade de Chicago para tirar férias na ensolarada Flórida. A sua esposa estava viajando a negócios e planejava encontrá-lo no dia seguinte, lá na Flórida. Quando o homem chegou ao hotel, resolveu mandar um e-mail para sua mulher. Como não achou o papelzinho que tinha anotado o novo e-mail da esposa, ele então tirou da memória o que lembrava e torceu para que o resto estivesse certo. Mas infelizmente ele errou uma letra. E a mensagem foi para a caixa postal da mulher de um pastor. Este pastor havia morrido no dia anterior. Quando a esposa do falecido foi checar seus e-mails, deu uma olhada no monitor, um grito profundo e caiu desmaiada no escritório. Ao ouvirem o grito, a família correu para o escritório. Lá chegando, encontraram a mãe estendida no chão, a tela do monitor aberta e nela a seguinte mensagem: querida esposa, acabei de chegar. Foi uma longa viagem. Aqui é tudo muito bonito, tem muitas árvores e jardins. Apesar de estar aqui há poucas horas, já estou gostando muito. Agora vou descansar. Falei aqui com o pessoal e está tudo preparado para a sua chegada amanhã. Tenho certeza de que você vai gostar muito. Beijos do seu eterno e amoroso marido. E um PS final, está fazendo um calor infernal aqui. Dureza, né? Você vive do lado de um homem que você acha que vai para o céu. E ainda ele te convida, né? Vamos abrir a Bíblia nesta manhã em Mateus 24, 38. Mateus capítulo 24, verso 38. Mateus 24, 38 diz... São Mateus 24, 38 fala: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Até o dia em que Noé entrou na arca, eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Querida igreja, nesta manhã eu gostaria de te perguntar qual é a sua percepção dos acontecimentos e do momento. Qual a sua habilidade em perceber mudanças bruscas, drásticas e notáveis? Quanta facilidade você tem para entender que as coisas estão mudando, se transformando? Há algo importante no cristianismo, e desde que o pecado está no mundo, o crente, o cristão, a pessoa que vive neste mundo deve desenvolver percepção. Deve ter conceitos bem claros do que é certo, do que é errado, e saber definir quando as coisas estão em mudanças. Como nos dias de Noé. A Bíblia diz: não perceberam. Como nos dias de Noé. A Bíblia diz: não se notou. A Bíblia fala: como nos dias de Noé, assim será. Nós estamos vivendo num mundo hoje que ele cria 1000 motivos, ele cria 1000 formas
ele cria 1000 situações para te prender, para te segurar, para te levar a estar despercebido, desatento. Então, nesta manhã, há uma mensagem bíblica clara que você deve ter percepção. E nesta manhã, gostaria de dar aqui uma notícia para você. As coisas estão mudando. E estas coisas que estão mudando, elas irão desfechar, elas irão trazer, elas irão redundar, elas irão, aproximar-nos de vida ou morte, de salvação ou perdição. E dependendo da nossa percepção, estaremos de um lado ou do outro lado. Nessa manhã, qual a sua capacidade para transferir valores na hora certa? Interessante que a Bíblia em Hebreus, abra mais uma vez a Bíblia, Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, fala que pela fé, Hebreus 11, capítulo 11, o verso 7. Hebreus, no capítulo 11, ele diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia diz que Noé tinha percepção. A Bíblia diz que Noé, com esta percepção, avisado por Deus, ele construiu. E diz a Bíblia que depois de construir, ele condenou. E a palavra de Deus diz, e se tornou herdeiro. Com o que você acha que Noé construiu a arca? Eu tenho uma sugestão. Eu acho que ele vendeu a fazenda e colocou o dinheiro na arca. Acabou o dinheiro, ele vendeu a casa de praia e colocou o dinheiro no barco. Terminou o dinheiro da fazenda, da casa de praia, ele pegou e vendeu um terreno que ele tinha para investimento e colocou na embarcação. Terminou o dinheiro da fazenda, da casa de praia, do terreno que ele tinha, e agora só tinha casa própria. Ele pegou e falou com a esposa, vendeu a casa própria, disse até, talvez, disse para ela, esposa, meu bem, querida, vamos vender a casa própria e mudarmos para o primeiro piso da arca, porque a primeira laje e a segunda já estão prontas, só falta a terceira. Vendeu a casa própria e colocou na arca. Tem gente nessa hora que está me mirando, né? Está me olhando e dizendo, onde é que você vai chegar? Sim, eu estou lhe falando de percepção. Eu vou chegar exatamente naquele lugar que você tem que imaginar. Transferência de valores na hora certa para o lugar seguro. Noé vendeu tudo que tinha, interessante, colocou tudo que ele tinha de bens, porque imagine que quando Deus deu o projeto, isto custou dinheiro. Imagine que o trabalho dos operários custou salário mensal. A Bíblia diz 120 anos, a Bíblia não fala que a arca foi construída por 120 anos.
A Bíblia diz que 120 anos foi o período, pode ter sido 100 anos de construção, pode ter sido 120. Noé se desfez de tudo e colocou no barco. Agora olha só que é impressionante. Noé se desfez de todas as coisas que estavam afundando e colocou o pouco que tinha na única coisa que ia flutuar. Eu gostaria de lhes lembrar que Ellen White, e você pode estudar arqueologia, e você pode ir mais fundo na geologia, e você vai descobrir que os maiores tesouros da terra estão enterrados, e bem enterrados. Haja vista a camada de pré-sal que o Brasil está, anunciando e propagando aí por todo o mundo, está muito fundo. É certo que temos jazidas de ouro a 10 mil metros debaixo da terra. É muito certo isto. Mas vejam Noé. Visão. Percepção. Tirou os seus recursos na hora certa e aplicou na única coisa que ia flutuar. Flutuar. Agora, você quer ver o que é mais impressionante? Quer ver? Quer ver? Terminou o dilúvio. Acabou o dilúvio. E a porta da arca se abriu. Depois de 1 ano de águas, depois de 40 dias de chuva, depois de 1 ano dentro da arca, quando Noé saiu com sua família, ele era dono do mundo. Se Noé tinha 0,1% do capital mundial, eu não sei se ele tinha, e se você tivesse 0,1% de todo o capital mundial, você sabe que você seria muito rico. De todo o dinheiro, de todas as propriedades, de todo o comércio, de tudo que se tem de aplicação no mundo, se você tivesse 0,1% do capital do mundo, você seria um milionário, bilionário. Se Noé tinha isso, não sei se tinha, mas eu gostaria de lhes dizer que em 1 ano, Noé se tornou acionista majoritário com 100% da empresa. Queridos, está percebendo? Como nos dias de Noé, assim será. Teve gente naqueles dias que se agarrou à pepita de ouro, vou criar uma linguagem aqui, ele se agarrou à pedra de diamante, e do jeito que ele se agarrou, ele se afundou para 5 mil metros, 10 mil metros, 20 mil metros abaixo do solo. Talvez por isso que Lucas, quando apresenta o quadro do fim, talvez é por isso que Lucas, no capítulo 21, verso 25, ele diz assim: ao começarem estas coisas a suceder, ao começarem estes sinais a acontecer, ao começarem, não é, estes fatos a ocorrer no mundo, diz a Bíblia, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos, estou lhe perguntando nessa manhã, a tua percepção em entender a hora certa para aplicações rendáveis, aplicações que darão futuro, que darão eternidade. Você sabe que Noé foi questionado? Vocês imaginem Noé no dilúvio. Vocês imaginam, então, uma situação. Eu não sei se você sabia, mas vou relembrar alguns fatos. Antes do dilúvio não chovia. Não chovia. Sabia disso? A Bíblia diz. Não chovia, e o orvalho da madrugada irrigava, regava a terra. E a temperatura da terra era uma boa temperatura.
Era uma primavera. A umidade relativa do ar, fantástica. Hoje eu vivo lá em Brasília. Está caindo as últimas chuvas desse ano, desse período em Brasília. Mas chove em Brasília e o sal continua solto. Brasília é terra seca. Tem muito lugar seco. Antes do dilúvio havia umidade equilibrada. Antes do dilúvio não chovia. Então Noé começou a construir o barco, anunciando chuva. Queridos, nunca tinha chovido. Noé construiu um barco sobre uma proposta: vai chover. Aí o povo diz: mas o que é chuva? Aí Noé dizia: não, a chuva é a precipitação da água do estado gasoso para o líquido. Nunca choveu. E diz uma alegoria que questionaram Noé. E questionaram Noé da seguinte forma: um grupo de sábios chegou e apertou Noé. E disseram assim: você anda dizendo aí que vai chover, não é? Sim, Noé é um homem que fala e ele não foge das palavras. Ele disse: é isso mesmo que eu estou dizendo. Deus me disse, vai chover. Então, eu gostaria de te fazer a primeira pergunta. Primeira pergunta, são duas perguntas só. Eu vou fazer uma, o outro sábio aqui vai fazer outra pergunta. Primeira pergunta: você anda dizendo que vai chover? Aham. Então prova. E aí? E aí, jovem universitário? E aí, querido doutor? Sai dessa. Saia dessa situação. E certamente diz a alegoria que o cientista, um físico, um químico, habilidoso, profundo conhecedor das leis, ele poderia ter dito até: olha, Noé, você diz que vai chover, eu te combato, eu te retrato dizendo não há condições atmosféricas para chuva. E aí? Doutor Belisário, estou vendo que você está pensando, né? Estou lhe colocando numa sinuca, né? Eu gostaria de dizer para a juventude: por quase 14 anos eu tenho liderado jovens em lugares, em associações. Hoje me colocaram na divisão, e eu gostaria de dizer à juventude que está me ouvindo, que muitas vezes irão te colocar diante de situações que você não tem resposta. E é nessa hora que eu quero que você escute o que eu vou te dizer nesta manhã. Quando um dia te fizerem uma consideração que você não tem resposta, não quer dizer que você está no caminho errado. E eu vou te explicar, porque o Deus que sabe tudo, não te explicou todas as coisas. Ele simplesmente te pede: confie em mim. Nunca choveu, mas vai chover. Você está entendendo, jovem? Você está entendendo que o mundo científico, ele quer entender o que Deus ainda talvez não deixou explicado? Como diz Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, porém as encobertas, está bem definido, é para Deus. Nunca choveu. O cientista disse: prova que vai chover. Sabe o que Noé disse? É de admirar Noé. A Bíblia fala que Noé pela fé creu. E Noé disse: Deus diz, eu creio, vai chover, vai chover. Não tem condição atmosférica, mas vai chover. As coisas não são propícias para chuva, mas vai chover. Nunca vi chuva, mas vou ver chuva. Ninguém sabe o que é chuva, mas saberão o que é chuva. E ficaram sabendo. Eu acho que o antediluviano, quando ressuscitar no último dia, meu amigo, a hora que ele olhar a nuvem, ele vai dizer: socorro.
Nunca choveu, mas vai chover. Diz a alegoria que o sábio riu de Noé, riu, deu gargalhadas. Aí então se levantou o segundo sábio. E o segundo sábio era mais sábio que o primeiro. Era um homem intelectual. Era o PhD. Era um doutor. Era um homem que tinha habilidades extremas. Diz a alegoria, quando ele falava, ninguém mais falava. Era a última palavra. E sabe quando um doutor vai falar, ele começa com considerandos, né? Considerando que ele começou dizendo: Noé, tua primeira resposta foi muito fraca, sem embasamento, sem um doutrinamento forte. Você não tem muita consistência ao dizer Deus disse, eu creio. Isso não é base para a ciência. Mas vamos relevar, Noé, e vou te dar uma oportunidade. Lá vai a segunda pergunta, e se você se sai bem na segunda, a gente crê em você e vai para o barco junto. E diz a alegoria que este homem, este físico, este doutor, disse: Noé, eu notei, eu observei, eu fiquei olhando o barco e a construção da arca. E eu notei que por 120 anos, gastando tudo que você possuía, você construiu um barco sem leme, sem motor, sem timão, sem sistema de locomoção, sem radar, sem sistema de propulsão, sem sistema de direção. Eu não sei se você notou, mas a arca foi construída com madeira. Deus disse a madeira, disse a altura, a largura, o comprimento, a porta, a janela. Mas em momento algum Deus fala sobre sistema de locomoção, sistema de direção, ou velas, não é? Ou radar, ou sistema de propulsão. E agora este homem, de forma violenta, um homem habilidoso, um intelectual, lhe disse: Noé, se o que você está dizendo vai ocorrer, você está pregando o caos, você está pregando a catástrofe, você está anunciando a maior tempestade no nosso mundo. Se o que você diz vai ocorrer, então vai entrar água, vai subir os níveis dos rios, do mar, e nós não teremos mais continente, e sem a presença dos continentes neste globo, você não sabe o que você está dizendo, porque uma pequena onda no lado oeste do globo, ela se torna rapidamente num imenso tsunami, e eles começam a varrer a terra violentamente com tempestades. Agora vem a pergunta do doutor. Se o que você anda dizendo vai ocorrer, a segunda pergunta é: que segurança tem o teu barco? Você acha, Noé, que você vai escapar da tempestade que você está anunciando? Você acha, Noé, que vai conseguir driblar as ondas gigantescas? Você acha, Noé, que esta catástrofe que você está anunciando, você irá se poupar num barquinho de madeira construído por amadores? Porque ninguém sabe construir barco direito. Para esse tipo de tempestade. Que segurança tem teu barco, Noé? E eu queria lhes lembrar que a arca foi construída por um homem inexperiente. Mas eu gostaria de lhes dizer nessa manhã que mesmo homens inexperientes com Deus se tornam mais sábios que intelectuais ateus neste mundo. Só uma comparação, queridos. O tsunami foi o Titanic foi construído por profissionais. A arca foi construída por amadores.
o tsunami não... O Titanic não suportou um iceberg. Obrigado. A arca suportou a maior tempestade que esse mundo já teve. A maior tempestade. Você sabe o que diz Ellen White sobre o dilúvio? Ela diz que a violência do dilúvio nunca foi vista. Que a água caiu de cima. Essa não foi a mais forte. Mas a água que saiu de baixo, projetando imensas rochas. Quando essas rochas subiam, ao caírem, sepultavam vidas. Os níveis dos rios e do mar subiu. Queridos, sabe que Noé respondeu? Que Noé tem uma resposta. A primeira, Deus diz, eu creio. A segunda resposta de Noé talvez é mais fantástica do que a primeira. Diz a alegoria que Noé olhou para aquele grupo de sábios e entendeu que eles estavam ali para criticá-lo. Eles não queriam nada de entrar na arca. Eles não tinham nenhuma vontade espiritual de mudança e de transformação. Eles queriam ridicularizá-lo. E então diz a alegoria que Noé olhou para o grupo de sábios e disse bem assim: eu queria que vocês soubessem quem eu sou e quem eu não sou. É importante isso. O que eu faço e o que eu não faço. O que eu posso e o que eu não posso. Aliás, logo cedo na vida de uma pessoa, ela precisa saber quem ela é e quem ela não é. E Noé disse: eu sou o construtor do barco. Eu sou o mestre da obra. Eu sou o carpinteiro. Eu sou o líder da obra. Eu não sou o capitão. Eu não sou o comandante. Eu não sou o almirante do barco. Eu simplesmente construí o barco, mas o capitão, o comandante e o almirante virão navegar esse barco. Eu serei um tripulante, eu serei um passageiro, eu estarei dentro, mas quem vai navegar é outro. E sabe, Ellen White é clara em dizer que se não fossem anjos, se não fosse a presença divina cuidando e protegendo o barco de Noé, ele também teria naufragado em vista da violenta e terrível tempestade. Foi Deus, foi o capitão, foi o almirante, foi o comandante. Que segurança tem no barco, diz o cientista. Noé diz: há um capitão, há um comandante, há um almirante. Eu estou lhes pregando já há 25 minutos, estou dizendo qual tua capacidade de percepção. Eu estou tentando entrar na tua mente para te levar a decisões. Qual a tua capacidade de percepção? Impressionante, Noé. Acossado, apertado, criticado, humilhado, desprezado, Noé olha para o povo e diz: há um capitão, há um comandante, há um almirante, esse barco não vai ser navegado por mim, eu vou entrar dentro do barco. Mas esse barco tem um capitão, um comandante, um almirante. E diz a alegoria que é nesse momento que aconteceu uma coisa surpreendente, irmãos. Diz que escutaram um barulho, diz a alegoria, escutou-se um barulho. Escutaram um barulhão. Tentei imitar o barulho. Não deu certo hoje. Diz que quando olharam, viram a mais impressionante procissão. E ao olharem, sabe o que eles viram? Animais domésticos, selváticos e répteis. Marchando, aves também, marchando em direção à porta da arca. Queridos, a cena é tocante. Percepção. Interessante que os animais perceberam, os animais escutaram, os animais obedeceram. E eu gostaria de mostrar a cena porque ela é grave.
indo em direção à porta da arca, está um casal de servos, macho e fêmea. Aquele bengalhudo. Atrás, sabe quem está? Um casal de felinos, leão e leoa. Você sabe o que o servo faz quando sente o cheiro do leão? Sabe o que o leão faz, a leoa faz quando vê uma presa fácil perto? Ataca e mata. Queridos, naqueles dias, e ninguém sabe talvez definir como, por um ano, naqueles dias, o leão não atacou o servo, sabe lá como? E o servo não fugiu do leão. Como que obedecendo, como que ao obedecer a um ser invisível, mas presente, um ser que não está aparecendo, mas está do lado, eles entraram pacificamente na porta da arca. E eu gostaria nesta manhã de só relembrar a querida congregação do UNASP de São Paulo, que o barco, a arca, não foi construída para animais. Também para animais. Deus queria salvar pessoas, mas não perceberam. Como diz Mateus 24, 38, 39, não perceberam. Eu termino a minha mensagem nessa manhã. Você percebe? Quanto você percebe? Faça uma análise na tua vida. Há 20 anos atrás, 22 anos atrás, onde estava o teu prumo da decência, da ética? Onde estava o teu prumo da doutrina, da profecia? O que te chocava, o que não te chocava? Há 22 anos atrás, o que te deixava alarmado? O que te machucou? Você mudou? Você não aceitava coisas, agora aceita? Interessante que quando você estuda a história do dilúvio, Ellen White, eu não toquei nesse assunto, mas Ellen White apresenta um quadro interessante. Ela diz que foi a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Ellen White diz que os filhos de Deus, os filhos de Sete moravam nas montanhas, os filhos de Caim moravam no vale, e diz que por muito tempo esta linha houve separação, os filhos de Deus nas montanhas, olha só, eles olhando para cima, os filhos dos homens, filhos de Caim no vale, mas diz que chegou uma hora, diz o capítulo 6 de Gênesis, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e eles desceram para o vale e começaram a se misturar em casamentos e começou a ter jugo desigual, e diz que este foi um dos itens que trouxe o dilúvio. Nessa manhã eu não quero criar uma polêmica, mas eu gostaria de deixar claro que não há associação entre luz e trevas, entre bem e mal, entre certo e errado. Ou você está de um lado, ou do outro lado. Você define, você não mistura, você não se associa. Há 22 anos atrás você achava que cinema não era o lugar de jovem. Você mudou? A igreja não mudou. Você mudou. Princípios não mudaram. A você mudou. Percepção. Há 22 anos atrás, carícias antes do casamento eram errado, eram pecado. 22 anos depois, sexo antes do casamento é tolerável. Você mudou. Eu te lembro, a igreja não mudou. Você mudou. Há 22 anos atrás, culto familiar para você era de manhã e de noite. 22 anos depois, você faz de vez em quando, sexta-feira à tarde, lá pelas 9 da noite. Você mudou. Mas a igreja ainda não mudou.
percepção. Queridos, nessa manhã, posso estar ferindo alguns, sim. Como pastor há 22 anos, filho de pastor, eu gostaria de lhes dizer que pastor não é o homem que agrada a homens. Pastor é o homem que agrada a Deus. Ele não vai ferir homens, ele não vai sair machucando os homens, os jovens, não vai ser estúpido. Mas ele vai ter palavras duras, porque a Bíblia mesmo se denomina como uma espada de dois gumes. Como é que você quer que eu manuseie esta espada sem feri-lo? Sem machucá-lo? Nesta manhã eu estou lhe dizendo, como nos dias de Noé, assim será. Não são palavras de um pastor, são palavras bíblicas. Como nos dias de Noé, repetir-se-á. Não são palavras de um homem, são palavras de um Deus. Como nos dias de Noé, acontecerá novamente. Não são palavras de um líder de jovens, mas do líder dos séculos. É possível que nessa manhã eu estou vendo, tem pais aqui que estão refletindo, dizendo, há 22 anos atrás eu era solteiro, pastor, como você era. Eu me casei, quanta coisa mudou na minha vida, pastor, quanta coisa. Mas eu gostei do que você falou, você me deu um golpe agora. Pá. Eu gostei. Eu gostaria de lhes dizer nessa manhã que há uma esperança. Há uma esperança para todo aquele que quer mudar. Há esperança. Por isso são histórias de esperança. Vocês querem ver Noé? Você questionou Noé porque ele gastou tudo, não é isso? Você achou, mas que homem, se desfazendo, deixando as suas propriedades, que homem, deixando a sua herança, deixando Noé seus filhos sem nada. Não, é o contrário, queridos irmãos. Noé é um dos maiores visionários do mundo, porque já naquela época, ele então se desfez de todas as coisas que poderiam prender os seus filhos com este mundo. E ele ligou os seus 3 filhos com o novo mundo. Porque imagina os filhos olhando para o pai. Pai, peraí, pai. Não tem mais herança aqui não, pai. Você vendeu a nossa fazenda. A casa de praia já foi. Puxa, o terreno que eu achava que eu ia herdar. A tua casa que eu tinha sonho em morar, você acabou com tudo. E os filhos olharam e disseram, nossa única herança é a arca. Ou a gente entra e tem herança, ou a gente não entra e perde tudo. Olha só a visão de um educador como Noé. Ele pegou e disse, filhos, o futuro de vocês está no barco. Filhos, vocês não têm mais nada que prendam este mundo, é o barco, o teu futuro. Filhos, o destino de vocês é o barco. Entrem na arca. Eu me impressiono com esse homem. Porque esse homem se desfez de tudo que seguraria seus filhos com o mundo. E esses filhos disseram, pai, entendemos a lição. O nosso destino está no barco. A gente vai para o barco. A gente vai para a arca. Será que nessa manhã algum pai está se sentindo tocado? Querido pai, teu filho não está precisando de um novo game. Teu filho está precisando de uma nova Bíblia. Querida mãe, tua filha não está precisando de um bom vestido. Não que ela venha maltrapilha para a igreja. Tua filha está precisando do colo de uma mãe, ensinando o que é viver no mundo. Queridos jovens, vocês não estão precisando de novas atrações. Vocês estão precisando conhecer mais e mais o Senhor e Salvador, o Deus que trouxe o dilúvio e que trará um dia fogo e que salvará aquele que quer. Você precisa conhecer esse Deus. Nessa manhã, eu tenho um apelo. São 10 horas.
Eu gostaria de um pianista tocando alguma melodia bem bonita ali. Eu tenho um apelo. Eu tenho uma mensagem. Qual sua capacidade para transferir valores na hora certa? Eu tenho 2 filhas. Uma está no IAP, outra no NASP Engenheiro Coelho. A vida de um pastor é uma vida solitária. Semana passada eu estava no Paraguai, numa semana, lugar humilde, contrastes de um ministério, 60 membros, cidade de 20 mil habitantes. Uma semana depois estou numa igreja de mais de 4 mil membros. Mas eu gostaria de lhes dizer que não me sai da cabeça as 2 filhas que eu tenho. Não me sai da cabeça a esposa que eu tenho. Não me sai da cabeça a mensagem que Deus um dia me deu, ao viver ao lado de um pai pregador, que a minha primeira congregação, que a minha primeira igreja, é minha esposa, e minhas filhas. E como um sacerdote no lar, como um pastor de ofício sagrado, eu devo lutar com unhas e dentes para salvá-las, para salvá-los. Ontem à tarde, numa mensagem, por um e-mail, eu disse: filhas, vocês estão no caminho. Você leu a Bíblia, filha? Filha, você orou a Deus? Filha, querida filha, Jesus é teu amigo pessoal? Esposa querida Josi, você está sozinha em Brasília? Você não tem filhas ao teu lado, não tem o esposo, mas você está com Cristo? Querida igreja do NASP, você está percebendo? Você está percebendo que o mundo está cada vez se desmoronando? Você está percebendo que Jesus vai voltar? E você está conseguindo perceber o bem precioso que está na tua mão e você não pode deixar se perder? Você está percebendo? E nessa manhã eu tenho uma palavra. Eu gostaria de ver mãos aqui de pais que querem levantar a mão dizendo: ei, pregador, eu já entendi, é a minha família. Eu quero pôr minha família na prioridade com Deus para a vida eterna. Tem um pai que quer levantar a mão? Tem. Tem mães que levantam a mão? Tem. Que coisa mais linda. Tem filhos que querem levantar a mão dizendo: esse é o caminho que eu quero andar também. Eu quero andar com meus pais, eu quero ir para o barco, eu quero estar na arca. Tem filhos? Nessa manhã eu termino com uma oração. Muito obrigado, viu? Incline tua cabeça e vamos orar a Deus. Pai querido, nessa manhã, a tua palavra diz: como nos dias de Noé, assim será. Nesta manhã, a tua palavra, ela nos lembra que o mundo um dia foi destruído, que a maldade chegou a um limite e o Senhor pôs um fim. O Senhor quer lembrar que a maldade deste mundo também tem um limite e vai ter um fim. Pai querido, nesta manhã nós queremos nos agarrar a valores seguros, nós queremos nos amarrar e nos prender a coisas eternas. Nós queremos mudar nossos olhos de baixo para olhar para cima e para as alturas. Nós queremos fixar
a nossa visão espiritual, a nossa visão física, no Deus Todo-Poderoso, que em breve retornará com seu Filho para resgatar aqueles que foram fiéis. Pai querido, nos dê percepção. Pai querido, nos dê sabedoria. Pai querido, nos ajude a salvarmos os bens preciosos que temos, a família, os filhos, o lar. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos. Amém.